Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à nossa aula 3. Estamos chegando na metade da disciplina, na metade do conteúdo. A gente já começou a falar de muitas teorias, falamos de 6, né? Até agora aqui. E é claro, a gente vai dar continuidade à nossa linha do tempo das grandes teorias, as teorias que transformaram a administração pública e privada ao longo dos anos. E aí você tem compreendido que cada uma delas vem falando da parte de estrutura, da parte formal, da parte dos sistemas como um todo, mas é claro, também como a parte das pessoas, a parte das relações humanas que não pode faltar em nenhuma organização. E hoje, é claro, nós vamos começar a trabalhar, continuar ainda a trabalhar essas teorias. Vamos falar hoje especificamente da teoria sociotécnica, a teoria neoclássica e também a teoria comportamental, que são muito importantes para o seu processo de entendimento, tá, de como a administração pública, a administração privada chegou nesse nível que nós estamos hoje, pensando aí, olhando para a organização como um todo e não somente para um processo específico ou para uma parte da estrutura ou olhando somente para as pessoas. Lembre que nós falamos lá na aula anterior, falamos que as organizações elas são conhecidas como unidades complexas, tá? E são complexas exatamente porque tem pessoas, tem estruturas, tem meios formais, tem processos e tantas outras coisas que vão fazer te compreender, é lógico, que vão fazer com que você compreenda a organização como um todo e não simplesmente por partes, tá bom? Vamos aqui para o slide que eu quero te mostrar então a nossa linha do tempo, o que a gente tem trabalhado até então, teoria científica, burocracia, né, a clássica das relações humanas, a estruturalista, a geral dos sistemas. E hoje, especificamente, nós veremos aqui a teoria sociotécnica, a neoclássica, que é a minha queridinha, né, e também a teoria comportamental como um todo, dentro dessa nossa linha do tempo que nós viemos trabalhando aí desde a unidade 1, estamos chegando aí na metade da disciplina. Objetivos, então, é conhecer as novas teorias administrativas que serviram de base para as organizações. Por quê? Então as outras, professor, não serviram de base? Não, claro que serviram. Mas a partir destas teorias, deixa eu voltar aqui, inclusive na linha do tempo, coloca aqui na tela, a partir destas teorias, por que estas? Tá? Porque elas estão aqui, é claro, a teoria também geral dos sistemas é uma, mas elas estão aqui, ó, no pós, né, deixa eu colocar aqui, Segunda Guerra Mundial, tá? A partir deste momento, volta aqui para mim, eu quero te dizer uma coisa, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a se transformar de uma forma muito mais complexa do que antes da Segunda Guerra. Os países precisaram se reconstruir, os países precisaram se recolocar no mercado mundial, mas agora eles queriam fazer isso de forma diferente. E é claro, as teorias e as outras também que eles já conheciam, elas passaram a ajudar nesse processo, tá? E a gente vai entender exatamente como é que isso funcionou. Por quê? É só você ter um exemplo como o Japão. O Japão saiu totalmente derrotado da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois do lançamento das bombas lá nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, que destruiu praticamente todas essas cidades. Mas eles precisaram se reconstruir, mas passaram a se reconstruir de uma forma muito mais organizada, é claro, de uma forma muito mais focada para resultados maiores, até porque o mundo inteiro estava fazendo isso. Tá? E eu estou falando só um exemplo do Japão, mas outros países também que precisaram se reconstruir ao longo desses anos. Coloca na tela que a gente vai entender melhor. Olha aqui, ó. Outro objetivo é diferenciar cada teoria, bem como seu contexto principal para as organizações e também entender o processo aí de evolução destas teorias. A contextualização que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Falamos da teoria. Aliás, vamos falar da teoria sociotécnica, que a ênfase está voltada aí, no estudo das fábricas e também nos seus sistemas de trabalho. A teoria neoclássica, que é a minha queridinha, você vai entender o porquê. O foco é onde? Ó,
nos resultados de forma concreta. Por isso que ela é minha queridinha também, tá? E a teoria comportamental, que é a ênfase no comportamento das pessoas dentro das organizações. Ei, professor, então agora a gente vai começar a trabalhar a parte do comportamento das pessoas. Vamos começar a entender. Porque antigamente a gente falava, até na unidade anterior, a gente falou das relações humanas, não falou do comportamento da pessoa. Agora não, nós estamos focando para o comportamento. Ah, então isso tem a ver? Tem. Até chegamos a falar lá na questão da trate bem o funcionário, valorize bem o trabalhador, que ele vai, é claro, produzir mais. Ok, mas agora a gente vai começar a verificar o comportamento. Teóricos que começaram a pensar o seguinte: comportamento é necessário para os resultados das organizações. Vamos ver mais à frente, olha aqui, ó. E aí, é claro, a primeira teoria é a teoria sociotécnica. Teoria, né, ou abordagem sociotécnica tem seu princípio manifestado por volta lá do século XIX, tá, por meio do estudo sobre as fábricas e também os seus sistemas de trabalho. Inclusive nós falamos do sistema aberto na aula anterior, realizado por ninguém menos que Adam Smith e o Babbage, né? Adam Smith é o pai da economia moderna, gente, considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Vai pesquisar sobre esse rapaz aí, tá? Na década de 50, né, estabeleceu-se a existência de uma inter-relação entre a tecnologia e as pessoas. Por isso que eu tenho essas duas palavras juntas aqui, ó. Sócio e técnica. Fala da parte de tecnologia e também das pessoas, tá bom? Agindo de forma recíproca, claro, dentro das organizações, constituindo as funções técnica e social. Técnica, que é abrangida pela execução das tarefas, né, amparada pela tecnologia, e a social está mais voltada aí para o relacionamento entre os participantes, que é o foco desta função. Começa a entender, opa, o professor falou em teoria sociotécnica, ou seja, o social, as pessoas, né, a sociedade como um todo, e também a parte técnica amparada pela tecnologia. Vamos entender melhor como é que é esse processo. Olha aqui, ó. Ela está apoiada nos seguintes princípios: unidade básica do trabalho, ou seja, o todo. Vou grifar isso aqui muito bem, ó. O todo é a organização toda, lembra da pirâmide, né? Ó. É visto como um conjunto de atividades, tá aqui, e não mais como uma decomposição simplificada de tarefas. Não, é um conjunto de atividades. Ele também é formado por grupos de trabalho, ó, com ênfase nas equipes de trabalho, comunicação e também cooperação entre os membros desse grupo. Ainda com a autorregulação, ó, o controle ele é realizado internamente pelos próprios indivíduos, tornando o supervisor um facilitador da convivência entre os grupos. Opa, professor, então quer dizer que a teoria sociotécnica, essa parte da autorregulação, olha aqui, ó, o supervisor é um facilitador da convivência entre os grupos. Porque uma vez definida essa organização, eu até coloquei aqui, deixei muito claro para você, ó, eu sempre coloco essa pirâmide aqui para te mostrar a base hierárquica, né, da organização, ou a cadeia de comando, unidade de comando, enfim, ao longo dos anos isso foi se alterando, para você entender o seguinte, que a organização ela funciona como um todo, ela precisa ser vista como um todo, e que existem pessoas, tá, que trabalham em conjunto, tá? E a autorregulação ela fala exatamente que o supervisor ele é um facilitador, tá, deste processo com as pessoas. Por quê? Cada funcionário ou cada setor tem a sua função muito bem definida, é claro, e cada uma responde a um nível hierárquico maior, tá? Transformando, é claro, nesse caso aqui, do supervisor como um facilitador do trabalho. Não quer dizer que ele seja o chefe, que ele demande ou que ele mande alguma coisa, mas sim um facilitador, assim como outros cargos existentes na organização. Vamos seguindo aqui para você entender melhor. Olha aqui, ó. Em relação ao sistema social da abordagem, né, ó, podemos dizer que ele é marcado pelas pessoas, por isso que ele é o social, e também as suas relações entre si.
Aspectos como os fisiológicos, lembra lá da pirâmide das necessidades hierárquicas de Maslow, né, ó, psicológicos, além dos fenômenos emocionais de cada um, tem maior atenção por parte da alta, olha só aqui de novo a pirâmide, da alta cúpula das organizações. As pessoas, elas são o quê? Ó? Elemento base, tá? Em conjunto com as adaptações de novas tecnologias, são consideradas no processo como parte do todo, tá? Lembra-se, tá? Parte do todo, trabalham de forma menos dependente, tornam-se mais ou menos passivas em relação às mudanças. Ainda, quanto ao sistema tecnológico, tá? Geralmente é moldado pela especialização de conhecimentos e habilidades exigidos conforme o que? O tipo de máquinas, equipamentos, matérias-primas e também pelo arranjo físico das instalações. Quando eu falo nessa parte técnica, eu estou falando exatamente na parte tecnológica, na parte de máquinas, equipamentos como um todo. A tecnologia é a variável que se relaciona com as habilidades de seus participantes, ou seja, as pessoas, a parte social, né? Ou seja, o conhecimento necessário irá depender da tecnologia utilizada naquele momento. Espera aí, professor, está um pouco complexo. Então quer dizer que esta teoria, tá, sociotécnica é uma fusão, né, das pessoas com a tecnologia que está implícita, né, ou explícita dentro da organização. Sim. Lembra que a organização ela é formada por pessoas, só que ela também é formada por recursos. Recursos esses tecnológicos. Olha essa organização, olha esse estúdio que eu estou aqui, olha esse meio tecnológico que me ajuda, tá, a executar o meu trabalho, levando o conhecimento até você. Eu, pessoa, eu, social, eu, sócio, com a parte técnica, tá? Com a parte de tecnologia, tá? Com o objetivo voltado para levar conhecimento até a sua casa. Olha você, onde é que você está assistindo essa minha aula? Está dormindo, né, filhão? Acorda aí, papai. Acordou? Legal. Onde é que você está assistindo essa aula? Tá? No computador, no tablet, no seu celular. É você interagindo, você social, você pessoa interagindo com a parte técnica ou tecnológica, né? O tipo de tecnologia que você está assistindo aí. É assim. A teoria sociotécnica ela começa a trabalhar essa fusão, ela começa a fazer esse entendimento dessa fusão do sócio, tá? Da parte social com a parte técnica, das pessoas com a tecnologia. Vamos ver mais à frente aqui, ó. Por último, temos ainda o subsistema gerencial, que busca soluções voltadas para a parte administrativa. Ela também não pode faltar, né? Ó, como a implementação, lembre-se, parte administrativa como parte burocrática como um todo, tá bom? Burocrática. Olha que maravilha minha letra, né? Tá? Com uma implementação de procedimentos bem definidos para o alcance dos resultados previstos. Está diretamente ligado ao quê? Às políticas internas, né, da empresa, ou seja, faz parte de um todo estrutural das organizações. Passe a entender a teoria sociotécnica, que é claro, como eu falei para você lá na unidade 1, e acho que também falei na apresentação, que as teorias, elas ao longo dos anos, ao longo da sua evolução, daquela timeline que a gente mostra toda a aula aqui, elas foram complementando uma a outra, ou buscando uma parte que aquela deixou de repente descoberta. E aí elas começaram a se trabalhar em conjunto para que você começasse a ter uma noção maior da organização como sistema complexo. Que não é somente a estrutura, que não é somente a parte racional, que não é somente as pessoas, mas sim as relações entre elas, assim o comportamento, que inclusive é o que nós vamos ver mais à frente agora. Começa a entender comunidade complexa, tá? Quem lida com pessoas dentro das organizações sabe que a gente convive em um período, em um ambiente totalmente complexo, onde uma palavra mal falada ou um tom de voz mal falado pode gerar todo um conflito.
E isso tem a ver com as pessoas, isso vai trazer resultados ou positivos ou negativos, a depender do contexto que se fala. Vamos seguindo aqui, ó. Chegamos então na teoria neoclássica. É a irmã mais nova da teoria clássica. Que maravilha, né? A minha teoria, a teoria neoclássica, que eu mais gosto. Foco aonde? Nos resultados de forma concreta. Ela não corrigiu nenhuma teoria anterior, meu filho. Presta atenção nisso. Ah, mas por que ela é neo, professor? Ela é nova. Sim, tá bom? Ela veio remodelada, tá? É claro, voltada para a realidade da época. Lembra que eu te falei agorinha aqui, ó? O mundo pós-guerra. O mundo precisava se reestruturar, os países precisavam se reestruturar, as empresas, as organizações precisavam se reestruturar, a administração pública precisava se reestruturar. Por quê? Porque agora nós estávamos num mundo, digamos assim, em paz. Acabaram-se as guerras. Agora nós precisamos nos reestruturar para poder atender mais mercados, para poder atender... Porque novas tecnologias surgiram, né? Surgiram por meio das guerras. Ah, se você não sabe, as tecnologias elas são oriundas principalmente dos militares, tá? Que criaram estratégias de tudo quanto é tipo de situação para poder abater o inimigo. E essas tecnologias elas passaram a ser utilizadas também pelas organizações para que o mundo tivesse um crescimento muito maior. Tudo aconteceu de grandes avanços no mundo como um todo no pós-Segunda Guerra. E a teoria neoclássica ela veio para trazer também algo específico. Vamos entender o porquê. Olha aqui, ó. A ênfase, é claro, ela está na prática da administração, tá? Ou seja, o resultado concreto de forma pragmática. Ela é a reafirmação relativa dos postulados clássicos, ou seja, ela não reinventou a roda, mas ela agiu de forma mais ampla e flexível. Olha essa palavrinha-chave lá na década de 50. Um processo mais flexível, tá? Um processo que vai começar a atender de forma ampla, mas também pensando, opa, pode acontecer situações que afetem o meu processo e eu preciso ser um pouco mais flexível. Te pergunto, na administração pública é possível fazer isso? Se nós formos levar a lei ao pé da letra, impossível nós sermos flexíveis. Olha a burocracia, né? Olha a teoria da burocracia aí, ó. Está escrito, cumpra-se aquilo que está escrito. Mas é claro, hoje, na nossa realidade, existem situações que a administração pública ela passou a ser um pouco mais flexível, tá? Lógico, não fugindo daquilo que está previsto em lei. Tá? Entenda, comece a entender que isso começou a surgir lá atrás já. Tá? Onde a administração começou a perceber que, opa, não, está muito rígido, o processo está muito engessado, é possível que nós consigamos atender sem infringir aquilo que está previsto em norma, em lei, em regulamento. Tá? É claro, não podemos fugir demais, mas se cumprirmos o objetivo sem infringir o que está escrito na lei, isso quer dizer que a gente também está começando a ser um pouco mais flexível na administração pública. Lógico, isso na administração privada é muito mais fácil de se resolver, pois simplesmente o proprietário fala, não, então daqui para frente vai ser dessa forma para a gente atender melhor o cliente. Ok, a gente não tem regra nenhuma a seguir, a não ser que seja o próprio dono mandando. Na administração pública não. Está escrito na lei? Está. Então se está previsto nós podemos cumprir. Não, não está. Então como podemos fazer para ajudar sem infringir aquilo que está previsto? E aí existem diversas normativas aí que dão essa certa flexibilidade para o gestor público, para você, quando estiver em pleno gozo das suas atividades, dos seus serviços como um todo. Vamos seguindo aqui para você entender melhor. Olha só, então a ênfase da teoria neoclássica, né, das principais características aí, ela está nos princípios gerais da administração, ou seja, no PODC. O que é esse PODC, professor? Vou explicar já já. Tá? É exatamente remodelado, lembra lá da teoria clássica, o POCCC ou POC3, né? POC3, tá? Agora virou PODC, ele veio remodelado. Tá?
que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos mostrar mais à frente. A ênfase, então, está nos objetivos e nos resultados, né? Ou seja, a busca concreta pelo alcance desses resultados, e também no ecletismo, né? Dos conceitos, ou seja, na flexibilidade de adaptação e também a absorção de outras teorias recentes. É por isso que ela é muito queridinha. Tá? Segundo Chiavenato, para os neoclássicos, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para o quê? Um objetivo comum. Isso aqui, inclusive, é um conceito de quê? Das organizações, né? Deixa eu colocar aqui, deixar claro para você, tá bom? Não se confunda. Olha que maravilha, ficou lindo, tá? O bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar o quê? Seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e de esforço, tá? E com menos atritos com outras atividades úteis. Ainda, os princípios fundamentais da organização formal, eles são o quê? A divisão do trabalho, já vimos isso, inclusive lá na teoria científica e também na teoria clássica, ou seja, a separação de cada atividade. A especialização também da teoria científica, né? Mas aqui um pouco mais remodelada e flexível, porque existia a departamentalização, ou seja, também os setores especializados. A hierarquia, né, da própria teoria clássica, que também está prevista aqui, ou seja, a cadeia de comando por meio da subordinação, ou seja, a hierarquia, e também na amplitude administrativa, que já foi algo um pouco mais novo, né, ó, com a quantidade de subordinados supervisionados, tá bom? E aí, é claro, dessa própria teoria surgiram termos, né, que você, gestor público, já deve ter ouvido falar, ou ainda vai ouvir muito, né, que é a centralização e a descentralização. A centralização, ela enfatiza o quê? As relações escalares, isto é, a cadeia de comando. Tudo está centralizado onde? No topo da cadeia de comando. A organização, ela é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo, ó, no topo tem a mais alta autoridade e a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, tá? De acordo com a sua posição relativa no organograma, ou seja, é o famoso de cima para baixo, né? A cadeia escalar ou a cadeia de comando está intimamente relacionada com a própria unidade de comando. Tá? Já a descentralização, né, ela faz com que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. A tendência moderna, ela é descentralizar para proporcionar melhor utilização dos recursos humanos. Volta aqui para mim, porque eu quero te trazer a seguinte situação, querido. A gente tem que trabalhar do centralização, descentralização, que foram coisas que surgiram, né, por meio aí da própria teoria neoclássica. Você vai ouvir muito isso na administração pública. Você, futuro gestor público, já vou te tratar como gestor público. Você está aqui, tenho certeza que você vai se formar e vai até o final desse curso, tá? Mas aí você começa a entender a administração como um todo, tá? E não mais somente na sua cadeia de comando, na sua unidade, na sua estrutura, enfim, nas pessoas como um todo. Por isso que eu vou seguir para a próxima teoria, para você começar a entender melhor esse processo. Coloca na tela aqui que eu quero te mostrar. Olha aqui, ó. A teoria neoclássica, ela realmente começou a trazer as funções do administrador. Lembra lá que na teoria anterior eram a planejar, organizar, coordenar, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Aqui, ó, ela modificou um pouquinho. Ela continuou trazendo o planejar, ela continuou trazendo o organizar, mas o comandar e o coordenar se transformaram no dirigir, né? Ou seja, nós excluímos 2 Cs e transformamos ele num D. E o controlar continuou. Você, administrador público ou gestor público, precisa saber que até então essas são as funções administrativas ou as funções do administrador, seja ele público ou privado, tá bom? Entenda, isso aqui é a base da sua teoria a partir de hoje. Se eu passar na rua e te perguntar, fulano, quais são as funções do administrador? Ai, professor, não sei, se tu gaguejar, eu já falo para ele, nem fala mais comigo. É brincadeira. Pode falar, fica à vontade, é normal.
tá? Mas entenda que isso aqui é a base do seu conhecimento como gestor, como administrador. As funções do administrador ou funções administrativas são planejar, organizar, dirigir e controlar. E elas surgiram exatamente da teoria neoclássica, tá bom? Que veio remodelada, adaptada, né, para uma realidade melhor e, é claro, também muito mais flexível em busca dos resultados de forma concreta. Vamos seguir aqui para você entender agora a teoria comportamental. Então, a partir da década de 50, né, identificou-se que não bastava somente considerar as necessidades individuais, lembra lá das relações humanas, de cada operário, com o intuito de motivá-lo a trabalhar mais para produzir melhor. Tá? Passou-se a analisar a sua complexidade, bem como o ambiente e o meio em que estava inserido. E aí um rapaz chamado Douglas MacGregor desenvolveu duas teorias do comportamento humano, que é a que eu vou te mostrar a partir de agora. Inclusive cheguei a falar nelas lá na unidade 1. A teoria X, deixa eu grifar bem aqui, que passou a interpretar o trabalhador como ser o quê? Ei, é você, será? Claro que não. É a teoria X. Ser preguiçoso e irresponsável que necessitava de controle e motivação constante. Olha a bichinha aqui, né? Tadinha. Ah, bicho preguiça. Meu Deus do céu. É você, meu filho? Quando te chamarem de teoria X, tu já sabe, né? Estão te chamando de preguiçoso. Pelo amor de Deus, professor. Olha o bullying. Brincadeira. Tá? Mas entenda, MacGregor criou a teoria X, né, que passou a interpretar o trabalhador como ser preguiçoso e irresponsável. Por quê? Porque ele só trabalhava, tá? Ele necessitava de controle e motivação constante. Que motivação era essa? Ei, meu filho, bora trabalhar que tem salário no final do mês. Ei, rapaz, conhece alguém assim? Deve conhecer, né? E ele também criou a teoria Y. O que é essa teoria, professor? Ela interpreta o trabalhador como alguém que quer trabalhar. Tá aqui, ó. Trabalhador aqui, ó, motivado, né, ó, e que tem condições de se autodirigir e se autocontrolar, né, ó, exigindo do administrador apenas ações no sentido de quê? Encorajá-lo a participar e também de oferecer oportunidades para o desafio e a iniciativa individuais. Bicho preguiça, teoria X. Trabalhador motivado, teoria Y. Você começa a entender, opa, peraí, então quer dizer que Douglas MacGregor criou essas teorias, coloca aqui na tela de novo, tá? Criou essas teorias, né? Pensando aí no trabalhador daquela época. E aí você começa a entender por que a teoria, pode voltar para mim, por que a teoria comportamental vai trabalhar isso daqui? Porque existiam essas premissas, e até hoje existem. Né? Existem pessoas que gostam de trabalhar e às vezes precisam apenas de um pequeno incentivo, uma motivação. Ei, e aí, ó, uma oportunidade surgiu ali, opa, estou pronto para o trabalho. Mas existem aqueles que precisam o tempo todo daquele meio que empurrãozinho, né? Ó, na empurrada, ei, meu filho, ó, vai lá que pelo menos tu vai receber teu salário. Né? É a teoria X e Y de MacGregor. Tá? Essas teorias criadas exatamente nesse período que começa-se a estudar, né, o trabalhador, a pessoa humana como um todo. Coloca na tela aqui. Trouxe aqui algumas características da teoria comportamental, né, a teoria X e também a teoria Y, tá bom? As pessoas elas não gostam do trabalho e tendem a evitá-lo se for possível, está aqui na teoria X. Como não gostam do trabalho, elas devem ser coagidas, né, controladas, ameaçadas aí com punições, enfim. O ser humano médio, ele prefere ser dirigido. Ele evita o quê? Responsabilidade, tem relativamente pouca ambição e a criatividade e também quer segurança acima de tudo. Já na teoria Y, não, as pessoas consideram o trabalho algo natural. Opa, tem que trabalhar, é normal, né, a ser realizado e, é claro, fonte de satisfação em condições favoráveis, é claro, tá bom? O controle externo e punições não são únicos meios de direcionar os esforços para os objetivos organizacionais, né? As pessoas se autodirecionam e também se autocontrolam na direção dos objetivos aceitos.
A satisfação do ego, ó, e a autorrealização decorrentes do alcance dos objetivos são importantes. As pessoas aprendem sob certas condições não apenas a aceitar, mas também a buscar responsabilidades. Comportamentos como evitar responsabilidades e falta de ambição são mais decorrentes da experiência do que características intrínsecas do ser humano, né? As principais características dessa teoria é a ênfase nas pessoas, sem deixar de olhar para o ambiente que elas estão inseridas, e também a preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho, visto que a organização ela é peça fundamental para o desenvolvimento das atividades das pessoas que nela estão inseridas. Ainda, o estudo do comportamento humano, uma vez que as pessoas mudam. Olha aqui, eu vou gravar isso aqui para ti, ó. As pessoas mudam de forma constante. Conforme seus desejos ou necessidades são atendidos, novos surgem, né, ó, fazendo com que as pessoas estejam sempre em busca de algo que lhes atenda da melhor forma. E isso está previsto, inclusive, lá na hierarquia das necessidades de Maslow. Lembra lá da pirâmide de Maslow, né? Por fim, né, chegamos aqui ao fim da nossa aula, a nossa timeline. Falamos até a teoria comportamental, aqui já passamos por várias teorias, e nas próximas aulas, é claro, falaremos das demais teorias existentes e a sua inter-relação com aquelas anteriores. Gosto muito da teoria neoclássica porque realmente trabalha os resultados de forma mais concreta e também criou as funções do administrador que estão previstas até hoje. Querido, quero desejar para você um ótimo estudo e insisto para que você não fique preso somente a esse slide, somente a essa nossa aula aqui. Isso aqui é apenas um resumo do resumo para que te dê uma noção, te dê um norte, te dê uma direção do que você precisa estudar e, é claro, se aprofundar ainda mais nas referências que nós temos previstas na nossa biblioteca virtual lá do SWAP. Não deixa de acessar, não deixa de fazer as atividades, são atividades tranquilas, tá? Que a gente tem colocado aí para você melhorar ainda mais o seu conhecimento e aumentar a sua capacidade aí de aprendizado. Te desejo aí um ótimo descanso, tá bom? Descansa, estuda, faz tranquilo e eu te espero na próxima unidade. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.